Queridos, vamos lá então, pegar nossas Bíblias e também o livro Nascidamente. Nós estamos concluindo hoje o 6º capítulo desse livro, que fala sobre hamartia, e como já dissemos aqui outras vezes, falamos, hamartia traduz a ideia do pecado, que seja efetivamente o pecado. Pode abrir, por favor, a página 86. Vamos ler o último parágrafo, que diz assim: olha, os pecados, portanto, segundo tão abalizado o conceito, nenhuma relação possuem, os pecados, nenhuma relação possuem com comidas e bebidas, nem com usos e costumes, nem com qualquer outra coisa que não proceda egoisticamente do coração. Então temos aí praticamente três conceitos relacionados àquilo que não é pecado. Primeiro fala, os pecados, nenhuma relação possui com comidas e bebidas, e você tem a referência aí na nota de rodapé do livro, Colossenses 2,16, Hebreus 13,9. E aí nós falamos ainda, nem com usos e costumes, você tem aí a referência Colossenses 2:20 e 23, e nem qualquer coisa que não proceda egoisticamente do coração. E a referência aí, 88, é Provérbios 4:23, Marcos 7:20 a 23 e Tiago 4:1. Então, eu quero retomar os dois conceitos fundamentais que nós tratamos nesse capítulo, e em seguida eu vou entrar aqui nesse último parágrafo, para nós podermos comentar brevemente sobre esses 3 pontos aqui. Tá bom? Queridos, vejam, sabemos que o pecado, essa mensagem de fechamento desse capítulo, tá? Sabemos que o pecado, ele é o grande problema da humanidade, para não dizer do universo. O pecado é o elemento que nos desconecta de Deus. E é interessante porque essa ideia de conexão com o Criador, conexão com Deus, não é um conceito meramente teológico, não é um conceito estritamente bíblico. É um conceito que você vai encontrar, inclusive, em áreas do conhecimento humano que não tem relação direta com a Bíblia. Isso é muito importante ressaltar isso. Por exemplo, quando nós voltamos aos gregos, lá do período clássico, da era clássica da filosofia, 4º século antes de Cristo, nós temos ali Platão, por exemplo, que falava em nome de Sócrates, o que Sócrates falava por meio de Platão, no caso dos textos que Platão escreveu. E nós vamos encontrar a ideia de que existe o bem supremo. Não chamava de Deus, efetivamente, porque é no âmbito da filosofia, mas havia o conceito de um bem supremo, o bem maior, o bem por excelência, de modo então que toda a busca do homem, segundo esse pensamento filosófico, é que o homem tinha que agora buscar por meio da sua razão. Quando fala razão, não quer dizer exatamente mero intelecto, mas quer dizer o logos divino que habita o homem, por meio da razão, aproximar-se desse bem maior, desse bem supremo que é Deus. Então, quanto mais o homem se volta para o bem supremo, mais ele entra em harmonia com o bem, mais ele vai alcançando a verdade. E o movimento contrário é a mesma coisa. Quanto mais se distancia, mais o homem se degrada e mais se afasta do supremo bem. Então, por exemplo, quando nós olhamos lá no texto de Jeremias, capítulo 2, quero até ler com vocês esse texto. É um texto interessante porque ele traz, embora de modo metafórico, ele traz o conceito, Capítulo 2, versículo 10 em diante.